Os conteúdos introdutórios de cinemática podem ser um pouco complicados para quem está começando a aprender física. E nesse vídeo vocês vão conseguir compreender a diferença de deslocamento escalar e distância percorrida, beleza? Galera, aproveitando que vocês estão aqui no vídeo, dê aquele joinha para apoiar o canal e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Vamos agora começar o conteúdo. Galera, para começar a falar de deslocamento escalar e distância percorrida, nós sabemos que esse conteúdo está incluso numa área maior que é chamada de cinemática. A cinemática é a área da física que estuda os movimentos, só que sem se preocupar com as causas, o que ocasionou aquele movimento. Por exemplo, você vai estudar a velocidade de um móvel, velocidade média, né? A velocidade instantânea daquele móvel. Todo mundo já se deparou alguma vez com alguma velocidade, seja lá você anda num carro e assim por diante. E todo mundo também já ouviu falar sobre a aceleração, do carro dar uma arrancada, de frenagem. Então isso é uma coisa muito comum, esses conteúdos são partes muito comuns do nosso dia a dia, né? E com isso, para você conseguir compreender plenamente esses conteúdos, tem algumas coisas antes que é necessário se compreender, que no caso são deslocamento e distância percorrida. Para isso, primeiro temos que determinar o que é uma trajetória. A trajetória, ela é o caminho que o móvel vai percorrer, no entanto, ela precisa ter algumas características. Ela precisa de uma orientação, ou seja, ela vai ter que dizer para que lado é o sentido positivo e que lado é o sentido negativo, e vai ter que ter uma origem para você saber a partir de que ponto se inicia essa trajetória. Onde no exemplo que nós temos aqui do lado, nós temos uma trajetória onde a origem é indicada pelo ponto zero e ela tem o seu sentido para a direita. Ou seja, toda posição em que o móvel estiver do zero para a direita, a posição daquele móvel terá um valor positivo. Nesse caso, ela possui uma graduação, onde ela tem o ponto 20 km e o ponto 50 km. No outro lado esquerdo, nós vamos ter o ponto menos 20 km e menos 50 km. Ou seja, o lado esquerdo foi considerado nessa trajetória que ele é o sentido negativo, ele é o lado negativo da trajetória, beleza? Então, nessa trajetória é que nós podemos localizar a posição em que o móvel está, certo? Então, para que nós possamos saber qual a posição do móvel, nós temos que compreender em que trajetória ele está, certo? Então, a distância percorrida é todo o caminho que o móvel vai percorrer em uma trajetória, beleza? Desconsiderando o ponto final, o ponto inicial que ela está. Por exemplo, no exemplo que eu dei aqui para vocês do lado, nós temos, vamos supor que um móvel parte do ponto zero e nesse ponto zero ele vai até o ponto 50 km. Ele vai se deslocar de 0 até 50. Quando ele se desloca de 0 até 50, nós, obviamente, descobrimos que a distância que ele percorreu, ou seja, a distância percorrida, é igual a 50 km, certo? Agora vamos para outro exemplo. O móvel vai partir do ponto zero, nessa mesma trajetória, vai se deslocar até a posição 50 km e depois vai voltar até a posição 20. Qual vai ser a distância percorrida por esse móvel? Nós temos dois trechos, né? Nesse primeiro trecho, ele percorre 50 km e depois ele volta até a posição 20, ou seja, é 50 mais 30 km. Então, nesse caso, a distância percorrida será igual a 80 km no exemplo 2. Agora, vamos descobrir o que é deslocamento escalar. O deslocamento escalar é uma grandeza física que considera dois pontos desse móvel na trajetória. Primeiro, ele considera a posição inicial,
que nós chamamos de S0, e a posição final, que nós apenas chamamos de S. Com isso, para se calcular o deslocamento escalar, ele é dado pela incógnita ΔS, e o cálculo dele é feito por ΔS igual a S menos S0, certo? Então, vamos usar um exemplo para ficar mais prático essa compreensão. Vamos usar os mesmos exemplos que eu usei para a distância percorrida. Então, de novo, colocando a trajetória aqui, onde o móvel parte no exemplo 1 do ponto 0 e vai até o ponto 50 km, nós temos que a posição inicial é igual a 0 e a posição final é igual a 50 km. Portanto, fazendo o cálculo do deslocamento, nós teremos que ΔS é igual a 50 menos 0. Dessa forma, o ΔS é igual a 50. Mas perceba que esse valor deu igual à distância percorrida no primeiro exemplo. Então quer dizer que deslocamento e distância percorrida é a mesma coisa? Não, vamos perceber isso agora. Utilizando o exemplo 2 da distância percorrida, nós temos que o móvel parte da posição 0 e vai até a posição 50 e retorna até a posição 20. Então, nesse caso, a posição inicial foi 0, a posição final foi 20, e para se calcular o deslocamento, nós fazemos ΔS igual a posição final 20 menos posição inicial 0. Dessa forma, o ΔS será igual a 20. Perceba a diferença do deslocamento e distância percorrida. Agora, só para concluir, vamos supor que o móvel parta da posição 0, vá até a posição 50 e depois volte para a posição 0. Nesse caso, você vai ter que qual será a distância percorrida? Ele percorreu dois percursos, dois trechos. Vocês vão ter a distância percorrida de 0 até 50 e depois de 50 até 0. Ou seja, a distância percorrida é 50 mais 50, 100 km. Agora, o deslocamento será o quê? Ele partiu, qual vai ser a posição inicial dele? A posição inicial é 0. E onde é que ele terminou a trajetória dele, o trajeto dele? Em posição 0. Então, o ΔS vai ser 0 menos 0, 0. Então, perceba, nesse último exemplo, nós temos que a distância percorrida foi 100 e o deslocamento escalar foi 0. Beleza, pessoal? Gostaram aí do vídeo? Galera, então nosso vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida específica, me manda lá no Braille ou comenta aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, todas as informações estão aqui na descrição embaixo. Então é isso, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!